Olá, comunidade Axé. Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre um tema muito pertinente do dia a dia das pessoas, que é entender, às vezes, a diferença entre divindades e seres divinizados. E isso acaba resultando também no processo das entidades que a gente acredita e cultua de forma comum aqui no Brasil. Quando a gente fala de divindades, nós estamos falando de forças da natureza que foram determinadas por Olodumare de ter algum tipo de função ou auxílio na vida do ser humano diretamente. Já vieram com essa função para o mundo. Então, seriam divindades. Divindades essas que geralmente são feitas em cultos naturais, como Odu Olokun, Orixá Adi, que se cultua no mar, uma divindade do mar. E agora a gente vai falar um pouco de seres divinizados. Então, falando de forma comum, onde todos conhecem, Xangô. Xangô foi um ser divinizado. Então, Xangô teve vivência humana, teve característica, teve nome, teve ancestralidade que a gente consegue entender ainda a família de Xangô. Então, isso fez com que Xangô fosse um ser divinizado. O que seria isso? Xangô foi um ser que aqui na Terra teve grandes feitos para a sua comunidade, teve grandes feitos para o seu povo. Sendo assim, o seu povo começou a acreditar em Xangô e mesmo depois da sua passagem no Aie, ainda continuaram cultuando Xangô, o que o tornou um ser divinizado. Então, quando uma pessoa tem um grande ori, quando uma pessoa ela porta grandes atitudes, grandes feitos sobre a terra, ela sim se torna um ser divinizado. Isso nada mais é o que acontece com as nossas entidades aqui no Brasil. Então nós temos entidades aqui muito conhecidas, como Maria Padilha, Seu Zé Malandro, João Caveira, Zé Pilintra, o Preto Velho, o Caboclo, que são entidades brasileiras que passaram a ser divinizadas. Então nós estamos falando aí de ancestrais nossos com grande teor de sabedoria, com uma grande proporção de sabedoria, ao qual eles vêm hoje realizando esse trabalho na vida dos médiuns. Então é por isso que eu sempre relato que eu acredito que as entidades elas têm o papel aconselhador. Elas têm o papel de trazer conselhos, trazer uma palavra, trazer sabedoria e não o processo de adivinhar a vida de ninguém. A entidade ela não tem como intuito adivinhar nada e nem tem a obrigação de adivinhar nada. Lógico que com tanta sabedoria, você imagina uma pessoa que já passou por várias vidas, várias etapas, até mesmo um senhor, uma senhora que já conhece mais da vida do que um adolescente, sabe aconselhar. Então as entidades, elas com certeza sabem aconselhar as pessoas, porque já viram aquilo acontecer em várias vidas, já viram aquilo acontecer em vários caminhos, na jornada de várias pessoas. Isso faz com que aquele espírito tenha total condição de aconselhar qual o melhor caminho para aquela pessoa poder percorrer na sua vida. Então a entidade ela tem um papel de aconselhar, de instruir, de avisar, até porque quando você tem sabedoria, você já entende o que vem pela frente. Fora disso, tem um processo de conexão espiritual, que às vezes uma entidade ela pode estar incorporada em alguém, acoplada no corpo de um médium, e ela consegue olhar para uma outra pessoa e ver, sentir que algo ruim está para acontecer, dar um recado, dar um aviso, avisar, olha, não vá por ali, não faça isso, mude isso. Isso são coisas que as entidades vão trazendo de acordo com a sua sabedoria e sensibilidade espiritual. Então é como se as entidades elas soubessem muito mais do futuro, como se elas tivessem o poder de estarem sensíveis a energias que às vezes a gente no dia a dia não consegue identificar. Então a entidade ela serve para aconselhar. Porque, na verdade, a entidade
ela é cultuada, ela é aclamada pela sua sabedoria e por tudo aquilo que ela pode vir a trazer para a vida do consulente ou para a vida do médium, para a vida daquela pessoa que está ali naquele momento. Ela não tem obrigação de adivinhar. Tudo que se faz liturgicamente, dentro de uma grande parte, é uma questão de alquimia. Então, até para isso, essas entidades precisam ter sabedoria, que é misturar uma folha com outra folha, com um elemento animal, com um elemento mineral. Você vai estar misturando materiais e entende que aquilo vai gerar um processo energético na vida daquela pessoa. Então, todos os materiais que são atribuídos dentro de um trabalho, na verdade, são combinações de forças energéticas para que possa remover obstáculos, para que possa remover negatividade, para que possa atrair positividade, para que possa atrair bons caminhos. Então, o processo energético que se faz espiritual está muito ligado à sabedoria ancestral de você movimentar, de você manipular ervas, de você manipular o sangue animal, de você manipular minerais, de você manipular forças da natureza em favor daquele médium, em favor daquele consulente, em favor daquela pessoa que precisa desse auxílio. Então esse seria o segundo passo ao a gente entender essa conexão com seres divinos, seres divinizados, entidades. Então muito importante a gente entender que todo o trabalho que é feito, ele é feito com o intuito de ou remover ou atrair. Ou ele vai apaziguar algum tipo de energia, ou ele vai aflorar algum tipo de energia. Por isso que nós temos o costume de oferendar, o costume de realizar ebó, o costume de colocar oferenda, alquimia energética. Muito importante entender isso. Mas a função da entidade é aconselhar. Segundo passo é como você ir ao médico. Não adianta você ir ao médico, você faz a consulta, detecta o que o seu corpo tem, mas você não toma medicação. É a mesma coisa a pessoa ir numa entidade, a entidade diz a ela o que fazer e ela não cumpre o processo energético. Então é saber da doença e não tomar medicação. E aí a gente vem com um terceiro passo. O que seria o terceiro passo? Geralmente quando o médico manda alguém tomar algum tipo de remédio, ele também avisa que essa pessoa não pode ter alguns comportamentos. Ela não pode beber, ela às vezes não pode fazer aquilo antes de se alimentar. Tudo isso são preceitos que o médico passa para que o corpo possa se recompor. Assim também é o espírito. Então, você vai ver que sempre quando uma entidade ela aconselha alguém a fazer algum processo litúrgico, ela também vai aconselhar não ter algum tipo de comportamento ou adotar algum tipo de comportamento. Por quê? Grande parte desse processo depende do médium, depende do consulente também, atribuir aquele conhecimento que foi conversado para a sua vida, para as suas atitudes. Porque de nada vai adiantar você ouvir a entidade, você às vezes fazer o processo litúrgico, mas quando chegar no seu momento de mudança, você não executar. Você não fez todo o processo. Então, quando você não cumpre com todo o processo, acaba com que você não consegue ter todo o benefício espiritual que você poderia ter tido. Porque houve sabedoria, houve prescrição, mas não houve mudança. E o ser humano precisa entender que para ele ter grandes coisas na vida, ele precisa ter grandes feitos. E ele precisa estar apto a ter mudanças constantemente, porque o processo energético muda constantemente. Então as entidades elas vão estar sempre emanando algum tipo de energia, elas vão estar sempre te avisando de como você se comportar. Elas vão estar sempre te indicando qual o melhor caminho para que você se adapte àquela situação que está passando ou aquilo que pode estar vindo em seu destino. Então, uma das coisas que
é muito importante nós entendermos é a diferença de divindades, seres divinizados, entidades, suas funções na vida do ser humano, como que eles podem ajudar, processo energético e mudança pessoal. Se você entende todos esses passos, você começa, de fato, a entrar dentro da vida religiosa. E aí, todo mundo que entra na vida religiosa e consegue exercer o que pede o processo religioso, ela começa a obter sucesso. Porque quando a sabedoria fala mais alto do que o achismo, ela começa a crescer na vida, ela começa a ter sucesso na vida. Então, isso seria o motivo por que se alinhar espiritualmente, por que buscar uma casa para se desenvolver espiritualmente, para que você tenha esses tipos de conhecimento que eu estou passando na prática, para que você tenha essa vivência na prática. Então essa é a importância de você ter um segmento espiritual, você seguir uma casa, você seguir uma doutrina, você seguir um formato de culto, para que você consiga de fato fazer com que a religião seja uma grande bússola para você. Fazer com que o conhecimento ancestral ele te indique qual caminho você deve seguir. Então, você sendo munido de tanta sabedoria, com certeza você vai acertar muito mais na vida, com certeza seus resultados serão bem melhores. Bem melhores. Não dá para comparar o resultado de quando você olha a vida com sabedoria e quando você olha a vida com achismo. Então, você buscar o cuidado junto às divindades, junto às entidades, é muito importante para que você possa buscar a ajuda de toda essa sabedoria ancestral já existente no mundo para você chegar no seu lugar de sucesso. Então você que quer buscar um lugar de sucesso junto à espiritualidade, busca entender esse passo a passo, busque um local de sua confiança, busque a fazer aquilo que nem todos estão fazendo. O resultado não depende em si da espiritualidade somente, depende de quanto você está suscetível a mudanças junto à espiritualidade. Então, se você já é essa pessoa que está pronta para mudar, que você está pronta a ouvir, está pronta a adquirir essa sabedoria para a sua vida, você está pronto para ser um médium, um bom consulente, um bom filho, um bom adepto. Axé, Ledomar.